Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, uma alegria ter você aqui, uma honra poder te receber, falar você por meio desse instrumento aqui. Então, hoje eu quero falar sobre o segredo de Paulo. Paulo descobriu um segredo que eu e você precisamos também descobrir. Se a gente for falar sobre segredo, em várias áreas da nossa vida, várias áreas da sociedade como um todo, seja nos negócios, no esporte, na família, no casamento, no ministério, enfim, todos os setores, existem alguns segredos, ou a gente pode chamar de algumas chaves que abrem oportunidades, coisas maiores, mais ricas, mais poderosas. E na vida espiritual é da mesma maneira. Existem alguns segredos, como esse que Paulo descobriu, que vai abrir um leque de oportunidades, que vai expandir a nossa capacidade de nos mover e de sermos relevantes e de andarmos no poder de Deus. E isso é uma chave muito fundamental, importante para o nosso avanço, desenvolvimento e crescimento. O segredo de Paulo fala de uma coisa que nós precisamos nos recobrar. Nós estamos num momento da humanidade que nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas de uma forma fácil, de uma forma simples, e nem tudo da nossa vida vai acontecer dessa forma. Algumas coisas nós vamos precisar trabalhar naquilo, trabalhar com repetição, nós vamos precisar exercitar bastante para conquistar algumas coisas e então assim progredir, avançar. Vai exigir muito tempo, vai exigir muito exercício, vai exigir você errar, voltar atrás, trabalhar para conquistar aquilo novamente. Então essas chaves, esses segredos, eles vêm com esforço, com dedicação e com prática, com experiência. E a gente está precisando recobrar isso, a gente está precisando retomar uma disciplina de trabalhar por algumas coisas. Nem tudo vai vir de uma forma fácil, simples e comum. Muitas coisas, e geralmente as coisas maiores, as mais importantes, esses segredos, essas chaves vão vir com nossa dedicação, com o nosso exercício, a nossa prática, a nossa aplicação naquilo. Então isso é importante a gente recobrar, para que nós não possamos ser pessoas que buscam coisas de uma forma fácil, imediata, sem muito esforço, e talvez a gente pode ficar numa medida de uma vida na família, nos negócios, no ministério, na vida espiritual, medíocre, raso, porque as coisas mais ricas, as coisas mais poderosas, as coisas mais elevadas exigem mais esforço, mais dedicação, mais aplicação da nossa parte. Então, Paulo descobriu um segredo que mudou a vida dele completamente. E uma vez que nós alcançamos também essa chave, uma vez que nós alcançamos a revelação sobre isso, nós abrimos então uma porta para uma completude. Eu penso que essa mensagem ela vem para trazer para nós uma completude, vai nos levar a um lugar de estarmos completos, encontrar o nosso lugar. Então Paulo, falando da igreja dos Filipenses, uma igreja que ele havia cooperado para que nascesse, e ele escreveu sua carta aos Filipenses, e ele estava ali no capítulo 4 de Filipenses, falando sobre os donativos, as contribuições que ele havia recebido daqueles irmãos. E ele estava agradecendo, e ele estava sendo generoso, né, em agradecer por tudo aquilo que os filipenses haviam enviado para ele. E eu quero chamar a sua atenção para nós irmos aqui em Filipenses capítulo 4, verso 11. Diz assim o texto: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é um segredo valiosíssimo. Aprender a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Isso tem um valor inestimável. Isso traz um valor incrível para a nossa vida. Porque se nós aprendemos a nos adaptar, porque a nossa vida é feita de estações, a nossa vida é feita de momentos. Nem sempre tudo vai estar bem, nem sempre tudo vai estar como a gente gostaria que estivesse, mas se nós aprendemos esse segredo de saber nos adaptar, saber viver com o que cada estação exige de nós, nós vamos estar bem-sucedidos. Nós não vamos estar ansiosos, nós não vamos nos frustrar, nós não vamos murmurar, nós vamos nos adaptar ao que cada estação está propondo para nós vivermos. Então Paulo já começa falando isso: eu aprendi a adaptar-me a qualquer e toda circunstância. Isso é muito importante.
E ele continua dizendo no verso 12: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. E aí a chave do que nós precisamos compreender aqui. Ele diz uma coisa importantíssima, ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que coisa impressionante! Isso aqui, se nós descobrirmos esse segredo, se nós entrarmos nessa realidade, a nossa vida muda completamente. A gente vai encontrar um lugar, como Paulo fala aqui, de completude, de satisfação. Ele está dizendo: eu aprendi o segredo. Eu espero que essa palavra possa vir à sua vida de uma forma que vai te despertar em buscar por isso, em se exercitar, em praticar, buscar em Deus, ter a revelação disso tudo que Paulo está falando aqui aos Filipenses, que serve para nós de uma forma muito rica. Ele está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Esse é o segredo para uma vida de sucesso, você conseguir estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele vai detalhar sobre isso, dizendo: sei estar contente, bem alimentado, ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Talvez isso para alguém pode parecer uma utopia, uma coisa meio que abstrata, surreal, mas não. Paulo está dando o seu próprio testemunho, dizendo que ele descobriu esse segredo. Por isso que eu mencionei anteriormente que coisas valiosas como essa, verdadeiros tesouros como esse, você não vai encontrar a qualquer esquina. Então a gente não pode ser pessoas imediatistas, pessoas que querem as coisas de mão beijada, de uma forma fácil. Nós precisamos trabalhar. As coisas que são mais valiosas exigem de nós um esforço, uma dedicação, uma aplicação maior, um exercício, tentar buscar, cavar, trabalhar por aquilo, buscar aquilo. Paulo aprendeu, então ele não sabia, ele precisou aprender. E o aprendizado vem com prática. Na escola a gente faz exercício, não é, para fundamentar aquilo que foi ensinado a nós. Então, até que a gente esteja pronto para uma prova que vai atestar se nós somos aplicados, disciplinados no exercício ou não. Esse é o ponto. Nas coisas espirituais da mesma maneira. Então Paulo aprendeu o segredo. Ele não sabia, ele teve que trabalhar por isso, ele aprendeu na prática, na vida dele. E ele aprendeu a ficar contente e satisfeito em toda e qualquer circunstância. Isso é muito rico. Ou seja, o segredo que Paulo aprendeu foi o que ele disse no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, ele até de certa forma é mal compreendido por grande parte de nós, a igreja, quando nós pensamos que, quando Paulo está dizendo isso, ele está falando que ele é imbatível, que ele vence tudo, que ele pode tudo em Cristo Jesus. E não é esse o foco. A gente acabou de ver todo o contexto aqui para chegar no verso 13. Esse verso 13 é a conclusão daquilo que Paulo está explanando a respeito do segredo de viver contente, satisfeito em toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo aprendeu que o que de fato o completava, o satisfazia de verdade, aquilo que era a sua completude, aquilo que fez ele se tornar contente em toda e qualquer circunstância, foi que ele podia todas as coisas em Cristo Jesus. Ou seja, ele encontrou seu lugar em Cristo Jesus, ele encontrou sua fonte para estar bem, satisfeito em qualquer circunstância em Jesus Cristo, na sua comunhão com Jesus, no seu relacionamento com Jesus, na sua vida com o Senhor Jesus. E é disso que nós precisamos. Todas as nossas fontes precisam estar em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós temos tudo que nós precisamos, toda alegria, toda paz, toda sabedoria, toda força, tudo que nós precisamos de fato, que vai nos fazer estar contentes, satisfeitos, está em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos trabalhar para alcançar, como Paulo alcançou, para que esse também seja o nosso testemunho. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Ou seja, eu posso estar satisfeito em qualquer circunstância, porque eu encontrei meu lugar em Cristo Jesus. Encontrei a minha satisfação em ter Jesus. E com ele, como nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo, ele passou por várias situações. Ele esteve bem, ele esteve em necessidades, ele esteve em perseguições, mas ele está atestando para os filipenses que ele estava contente em toda e qualquer situação. E isso é real, isso é verdade, eu creio, está escrito, eu creio que isso é para mim e para você. Se Paulo, sendo homem como eu e você, descobriu esse segredo, nós também precisamos alcançar isso, por meio do Espírito de Deus, alcançar essa revelação,
da nossa completude e satisfação em nossa comunhão com o Senhor Jesus, em nosso relacionamento com Ele, na presença dEle, porque na presença do Senhor nós temos tudo o que é necessário, nós temos toda alegria, toda paz, toda esperança, toda sabedoria para saber lidar com as nossas situações. Em Cristo Jesus nós podemos estar completos e satisfeitos. Eu espero que essa palavra seja algo que aguce você em buscar por isso. Nós precisamos ser disciplinados, aplicados, como Paulo foi, para também nós aprendermos esse segredo e a gente encontrar esse lugar de completude e satisfação na nossa comunhão com o Senhor Jesus, na presença dEle, porque a presença dEle é tudo o que eu e você precisamos. Nosso relacionamento com Ele é onde nós encontramos o sentido da nossa existência, porque Jesus é a razão de tudo. Atos capítulo 17, verso 28, mesmo Paulo está dizendo que em Cristo Jesus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós somos feitos para estarmos com Ele, para nos relacionar com Ele. Quando nós encontramos esse lugar, quando nós aprendemos esse segredo, nós encontramos sentido da nossa vida, completude da realidade do porquê nós existimos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quando nós nos alinhamos a isso, a essa verdade, nós então encontramos nosso lugar de satisfação e de completude. Eu espero que essa palavra te abençoe, te edifique, te encoraje a buscar por essa mesma realidade que Paulo encontrou e que nós possamos ter essa chave em mãos e viver uma vida contente e satisfeita em toda e qualquer circunstância. E assim como Paulo, a gente possa falar: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece, que me completa. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você. Tchau!